Bem-vindos, queridos amigos. Olha o coelhinho que vamos fazer hoje. Todos os moldes na descrição do vídeo. Aí tá as orelhinhas, já foram costuradas e depois que vai ser cortada. E assim a gente fazer com todas as peças. Aqui estão os braços. A gente tem que ter o cuidado de quando colocar o molde, colocar para um lado e virar para o outro lado, para ficar assim espelhado. Essa parte aqui aberta é por onde vamos encher, né? Vamos colocar o enchimento e depois fechar. Facilita deixar essa partezinha mais para fora, né? Aí a patinha, quando for riscar, bota para um lado e vira para o outro lado, como eu expliquei. Estou usando aí o tecido cor de pele. Vocês podem usar qualquer tecido cor de pele. Agora, para esse coelhinho aí, de preferência de algodão. Pode ser tricoline, pode ser qualquer tecidozinho de algodão. Aí a carinha, né, já costurada, só falta cortar. Aí é o corpinho. E agora a gente, para virar, pode usar um lápis, a ponta de um pincel, algo que ajude a gente a virar. Ou pode virar com a mão, quando a peça é um pouquinho maior, dá para virar tranquilamente com a mão. Ou pegar, usar a ajuda de algo que, como eu falei, que ajude você a virar. Vocês estão vendo aí. Vai empurrando e vai virando. Depois, com a ajuda de um pincel, eu vou ajeitando aí os cantinhos e acertando as costuras. Isso ajuda a ajeitar a costura. Depois eu passo o ferro e vai ficar, para assentar, né, toda a costura direitinho, vai ficar bem legal. E ficou assim, eu ainda nem passei o ferro. Viu aí como ficou? Eu havia esquecido de dizer a vocês que depois antes de virar, essa parte que tem a curva, né, na costura, é importante a gente dar uns piquezinhos com a tesoura, tendo cuidado de não cortar as costuras, né, bem com bastante cuidado. Ou vocês podem usar a tesoura de picote. Quem tiver pode usar e não precisa fazer isso aí. Para que se faz isso? Para poder ajudar a ficar bem, a costura bem assentadinha, bem bonitinha, né? Não ficar cheia de pregas, tá bom? Olha aí, ó. É assim que eu corto. Vejam aí como é que eu corto. Perceberam? E olhem o jeitinho como é que eu faço com o pincel. Eu não uso a força, tá? Vou com cuidado, para a costura ficar toda bonitinha. Isso é bem importante para quem é iniciante. A costura fica toda certinha, não fica cheia de dobra. Estão vendo? Agora esse é o corpinho que já foi cortado. Nós vamos colocar, vamos abrir, como vocês estão vendo, né? Separar as partes. Aí tá direito com direito, certo? Direito virado para direito. Essa é a patinha que já foi virada. Nós vamos dividir desse jeito. Colocar costura com costura. Estão vendo? Costura com costura. Vamos colocar um alfinete aí para não sair do lugar. E aí nós vamos costurar essa patinha já com o corpinho. E o mesmo processo vocês vão repetir para o outro lado. Costura com costura. Vão colocar um alfinete mais abaixo, não precisa ser em cima, para que não saia do lugar. Agora, tendo cuidado de colocar essa pata na mesma posição que foi colocada a outra. Olha só como foi colocada a outra, olha só. A ponta do pé foi colocada nessa posição, para frente, né? Ou seja, aí está a parte do calcanhar. Aí ficou o calcanhar. Então, os dois calcanhares nessa posição, como vocês estão vendo aí, vão colocar em que posição? Mais ou menos 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro da metade do corpinho. Coloquei o lápis aí, que aí o lápis está na metade.
Aí vocês dobram a patinha para ficar protegida, porque só vai ser costurada mesmo a perninha, né? Nesse corpinho. Aí podem colocar um alfinete para ficar bem preso, não sair do lugar, não escapar, certo? Colocar um alfinetinho para ficar tudo ok. E quando vocês veem que tá tudo ok, aí eu coloquei um alfinete para não sair do lugar, como eu falei, tá tudo ok, aí pode cobrir, certo? Ficou assim. Coloquei um alfinete em cima para poder juntar a parte de cima com a parte de baixo. Eu já costurei, estou cortando aí as linhas. Agora a gente vai virar. Então vejam aí. Estou virando aí, tirando primeiro as patinhas que apareceu aí primeiro. Se quiserem pode usar um pincel, uma tesoura, algo para ajudar. Mas dá para virar na mão, para desvirar na mão. Vai virando com cuidado porque aí dentro tem um alfinete para não machucar a mão, não furar a mão, né? E assim vai. Bom, após terminar de virar, aí a gente pode usar o pincel ou o cabo do pincel, ou pode usar uma canetinha, né, com cabo, claro, uma tesoura fechada e vai devagarinho ajeitando os cantos, como eu comentei. Então, estão vendo aí? Ficou para frente, os dedinhos do pé ficaram para frente, tudo direitinho. Então a gente ajeita aí a costura usando o cabo do pincel. E aí tá meio machucadinho. Olha aí, eu já passei um ferrinho, ajeitei as costuras. Aí a pontinha do pé, estão vendo? Dos dedinhos tá para frente, tá tudo certinho, igual. Agora com a manta acrílica, o enchimento acrílico, assim que chama, a gente vai encher esse corpinho. Vocês vejam que eu sempre uso algo para me ajudar a empurrar o enchimento lá na parte de baixo. Aí no caso eu estou usando o cabo de um pincel, o que ajuda bastante. Bom, terminado de encher, não ficou cheio demais, mas também não ficou vazio. Ficou com uma quantidade boa de enchimento. Eu aí faço uns pontinhos para fechar. Não precisa ser ponto invisível porque essa parte vai ficar escondida. Ficou como se fosse um fuxico. Eu seguro com cuidado para não escapar a linha, da mesma forma que eu faço o fuxico, e arremato. Então aqui está. Aí as perninhas tem mais ou menos dois dedos mais ou menos que tem uma costura. Eu não comentei com vocês, onde foi passada uma costura. E tem a parte aí que vai encher, que nós vamos encher a perninha. É abaixo dessa costura. Essa é uma costura de 2 dedos, que foi feita. Abaixo da costura está a abertura. Nós vamos encher e depois vamos fechar com pontinhos invisíveis. Após encher, ficou assim. Aí a parte que eu falei com vocês, né, da costura, que não enche atrás, é que ficou o buraquinho para a gente costurar, ambos cheios. Aqui eu já fiz a costura invisível, estou arrematando. E eu vou colocar a agulha aí, nesse mesmo buraquinho, vai sair lá na frente.
Então eu corto. E a costura invisível fica perfeita, não parece, não aparece. Em breve eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer costura invisível para vocês, iniciantes. Para quem é iniciante, eu vou dar aqui um toque sobre a costura invisível, né? Então, a costura invisível eu entrei pela parte de dentro da perninha e começo os pontinhos, né? Estou usando linha dupla, aí começo os pontinhos pegando uma parte de um lado, como vocês estão vendo aí, pego uma parte de um lado e do mesmo lado, ou melhor, na mesma direção, do outro lado eu pego, dou o próximo ponto. Aí venho mais adiante, dou outro pontinho. Aí do lado seguinte, dou outro pontinho. Ou seja, eu vou fazendo o ponto lado a lado, na mesma direção. E eu não preciso puxar os pontos na mesma hora. Eu deixo para puxar quando eu acabar. E aí, se vocês derem um zoom aí no vídeo, vocês vão ver que um ponto está paralelo ao outro, né? Os pontos estão na mesma direção. No final, vai ficar assim, como vocês estão vendo aí, né? Todos os pontos assim em paralelos certinhos. Vejam aí que os pontos estão paralelos um ao outro. E aí, quando vocês puxarem aí, puxando, com cuidado, a gente vai puxando com jeitinho, para não embaraçar, porque essa linha tá dupla, né? E aí pode ser que embarace, mas ao puxar eles vão sumir, vão desaparecer e vai ficar uma costura bem... A costura vai ficar invisível. Esse tipo de costura pode ser feito, por exemplo, numa roupa jeans, com uma linha bem forte, claro, ou qualquer outro tipo de roupa que vocês quiserem, que não apareça a costura, pode ser feito. Aí puxa bem, vai fazer o arremate e já sabem que a costura, vão enfiar a agulha aí nesse mesmo buraquinho e vai sair em outro lugar. Que assim esconde a linha, o acabamento fica perfeito. A costura como ficou invisível, ficou legal. Bom, as perninhas estão terminadas. Agora lembram que a cabecinha era aberta aí, eu enchi a cabecinha, vejam, e agora ela vai ser colocada aí, mas eu não vou colar, se quiser pode colar, mas eu acho que fica mais segura se for costurada. Vou colocar aí um alfinete para prender bem a cabeça. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, colocar também um alfinete. E começamos a costurar com linha dupla, também com pontinhos invisíveis. Vai ser um ponto na cabeça, na mesma direção, um ponto no corpo. Como fizemos lá nas perninhas. Um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Mais ou menos próximo, não precisa ser o ponto muito próximo. E aí já passei por todo o pescocinho, no final ao puxar, olha só como ficou. A costura fica invisível. Aí agora os bracinhos já foram passados. Vamos encher.
Vejam aí, tá vendo? Quando a gente corta, a gente coloca um para um lado e depois vira ao lado, como eu comentei com vocês, para que fique certinho, não fique os dois braços iguais. Aí a abertura é pelo lado. A parte de cima que está aberta, eu vou fazer uma pequena dobra para dentro. Dobrar assim meio centímetro para dentro e vou fechar com uma costura. Agora a gente vai encher. Vou colocar a manta acrílica. Depois de cheio, tá assim. Aí vamos fechar com a costura invisível, como vocês já viram como fazer. A mesma coisa com o outro braço. Agora nós vamos prender o braço ao corpinho, um dedo abaixo do pescoço, estão vendo? Dedinho abaixo. Eu coloquei um alfinete para segurar o bracinho. Vou prender desse lado, com pontinhos. Não precisa ser pontinhos invisíveis, né? Não precisa ser grande também. A gente faz esses pontinhos e depois a gente vai virar o braço. Olha só. Aí vira e vai esconder, né? Aquela costura que fizemos anteriormente. Por isso que eu disse que não precisava ser muito cuidadoso com a costura. E aí vamos prender os bracinhos aí. Para isso a gente vai costurar dessa maneira. Costura o bracinho, puxa e vai costurar o corpo. Aí a gente busca dar uns pontinhos, tipo pontinho invisível, né? Uma parte no braço, uma parte no corpo. Ao terminar, arrematamos e colocamos a linha, saímos com a linha adiante. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro braço. E aí o resultado, os dois bracinhos já no lugar. Esse é um arame galvanizado que a gente compra na casa de material de construção. Vamos virar as orelhinhas. E agora a gente vai usar aquele arame. Bom, o arame vai ficar mais ou menos do tamanho da orelha, seguindo, né, o contorno dessa orelhinha, porque... E vamos introduzir dentro da orelhinha. Primeiro a gente cortou o excesso, como vocês estão vendo aí. Para cortar é fácil, na própria mão, porque ele é bem molinho. Ele vende em casa de material de construção, como eu falei, ou em armarinhos. E aí você pode pegar do mais molinho. E vamos prender com alfinete de um lado, aí no meio, seguindo a ponta da orelha. E também aí no final, de um lado e do outro da orelhinha tá preso, estão vendo? Agora a gente vai usar uma linha de crochê ou linha de bordado, tá? A linha de crochê fina ou a linha de bordado pode ser com duas voltas, né? Para ficar mais forte, mais resistente. E vamos fazer um ponto de alinhavo, prendendo o arame na orelha, fazendo todo esse contorno com alinhavo, certo? Terminado o alinhavo, é só arrematar. Agora a gente vai fazer um alinhavo na parte de baixo da orelha. E depois vai puxar, franzindo como se fosse um fuxico.
E aí estamos arrematando já. E ficou desse jeito. Eu estou dividindo a carinha do coelho na metade, usando essa caneta. Estou marcando a metade para ver onde é que eu vou colocar a orelhinha, para não ficar fora do lugar, né? Ficar torto, ficar feio. E vou cortar um pedacinho do arame, ficou muito grande. Aí eu sei mais ou menos, eu vou colocar 1 centímetro para um lado dessa marquinha que eu fiz aí no meio e a outra orelha vai ser 1 centímetro do outro lado. Eu usei uma tesourinha para furar, para poder encaixar esse arame aí dentro da cabecinha do coelho, para ficar bem preso. E depois a gente vai costurar. Costurar com pontos invisíveis, o mais invisível possível, né? A gente vai costurar usando linha dupla. Então aí, vamos dar uns pontinhos de um lado. Esse coelhinho pode ser usado numa placa de porta, pode ser usado no jardim, pode ser usado na cozinha, na sala, onde vocês quiserem. Dei uns 2 pontinhos na frente, deixei invisível, olha aí. E ficaram as duas desse jeito. Olha só a orelhinha como dá para você mexer, colocar na posição que você quiser. Aí é um shortinho, tá dentro do molde. Vou deixar aí o link para vocês na descrição. Esse é o shortinho do coelho, a roupinha, que vai ser uma jardineira. Tem a parte de baixo que vai ser separadinha da parte de cima, mas é muito fácil de fazer. Aí eu fiz as costuras nas laterais desse retângulo e que é simplesmente um retângulo. Vocês vão dobrar ao meio. Quando vocês dobrarem ao meio, a mesma coisa vocês vão fazer no molde. E aí vai cortar essa partezinha aí do short, onde eu estou marcando aí com a caneta. E aí é só cortar. Bem, já formou o shortinho, onde eu já fiz a bainha, já havia feito a bainha também, não comentei, né? Mas tinha feito essa bainha aí na parte de baixo. Fiz o corte. Agora vou costurar aí no meio. Pessoal, vocês podem fazer na máquina, né? Que é mais prático, mais rápido. Mas se não souberem, podem fazer à mão. E eu vou deixar aqui embaixo a descrição de como fazer à mão. Um vídeo que eu tenho da costura feita à mão. Bom, já fiz aí a bainha dos lados, dessa parte de cima da jardineira, vai estar tudo marcadinho no molde. Dividi o short ao meio e nessa divisão eu marquei com uma alfinete. Aí também estou dividindo a parte de cima ao meio para não ficar torto, não ficar desigual, tudo certinho. Parte da frente e a parte de trás da jardineira, olha aí. Ok? Então, eu costurei já foi costurado. E agora eu vou vestir no coelhinho, para ver se tá a altura essa parte de cima, se tá boa na altura. Só que esse shortinho tá sem elástico, ou seja, tá caindo, né, no coelho. A gente vai fazer um alinhavo com a linha de crochê em toda a volta da cintura do coelho, pegando aí uma parte de cima da jardineira com a parte de baixo. São alinhavos simples, como se faz com fuxico. E dei toda a volta, cheguei ao final aí, na parte de dentro é que vai ser amarrado. Aí eu vou vestir no coelho e vou amarrar para vocês verem como é que fica todo certinho, não vai cair mais da cintura do bichinho. Pronto. Aí já está na altura dos botões. Os botões vão ser usados aí na frente para dar uma gracinha, né? Eu fiz uma bainha e prendi a alça. E agora eu vou fazer a outra alça com vocês. É esse retângulo que eu dobro de um lado, para fazer a bainha de um lado, do outro. E aí dobro as duas pontinhas, assim. Vou fazer um alinhavo também com a mesma linha verde, para ficar bem bonitinho,
ficar gracioso. Não é porque o coelho é menino que não tenha uma graça, né? Então, terminado tá assim, já tá com o botão pregado de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou colocar essa alça, vou pregar a alcinha aí. E aí vocês estão vendo já pregada a alcinha com a própria linha. E vou usar esses colchetes, que é assim que chama, né? Um botãozinho de pressão é pregado desse jeito, é muito fácil de pregar. E aí eu viro para o outro lado, do acabamento aí do outro lado, corto a linha. Então, ele vai ser... Por que eu vou usar botão de pressão? Poderia ser simplesmente pregado o botão, mas aí a roupa não ia sair. E essa roupa tem um diferencial. Vocês vão poder higienizar essa roupa. Pode lavar a roupa, pode lavar o coelhinho. Aliás, aqui no canal, o que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente procura fazer com que não seja descartável, né? Possa lavar e reutilizar, porque tudo às vezes empoeira, suja. E com a roupa do coelhinho não vai ser diferente. Vamos fazer aí um acabamento para o pescoço. Também um retângulo, viramos as bainhas, fizemos um alinhavo e vamos pregar no pescoço do coelho para dar um acabamentozinho, né? E depois é como se fosse uma gravatinha. A gente vai prender ao redor do pescoço. Estou usando cola de silicone fria. Aí dividir no meio, atira no meio. E comecei a pregar atrás do pescoço, também no meio. Então, vou prendendo com silicone fria. Vocês estão vendo aí. A gente tem que segurar um pouquinho mais para poder ela prender. Um pouquinho mais que a cola quente, mas prende tranquilo. Essa cola de silicone é a mesma, é o mesmo silicone, só que fria. A outra é mais rápida, é quente. Eu não quero usar o silicone quente. E aí eu prendi um silicone frio, dei o acabamento, que o acabamento é tudo, né, gente? Não é porque é para iniciante que vai deixar de qualquer jeito. Importante. E olha que vocês só estão usando retalhinhos. Agora a gente vai fazer a gravatinha. Peguei o retângulo, dobrei no meio e vou dobrar mais uma vez no meio, sendo que nessa marca aí do meio que eu estou fazendo, vou passar um alinhavo. Aí eu estou passando um alinhavo. Passando esse alinhavo, eu vou puxar e vou franzir. E vai virar uma gravatinha. Estão vendo? Então aí é só dar 3 voltinhas. 1, 2, 3 e arrematar. A gente arremata bem bonitinho, dando 1, 2, 3 costuras também, para ficar bem preso. Terminado, a gente pode colar, mas eu prefiro dar uns pontinhos para poder ficar mais seguro. Que aí não vai soltar facilmente, né? Aí, e arrematamos. Cortamos o fio. Agora a gente vai botar um pouquinho de cola nas laterais para poder prender essa gravatinha aí dos lados, para ficar bem bonitinha, mais aberta, e ficou assim. Ela fica assim. Você segura um pouquinho mais, porque usou cola de silicone frio. Agora a gente vai fazer a plaquinha, onde a gente vai botar escrito Feliz Páscoa e o coelhinho segurando. Eu estou cortando com a tesoura de picotar. Aí fica toda bonitinha nas laterais. Se você não tiver, não tem problema. Corta com a tesoura comum. Talvez desfie um pouquinho, mas é bom que fica rústico. Caso você não queira que fique rústico, você usa um pouquinho de termolina leitosa, depois que você terminar de fazer aí o alinhavo. No final, você usa a termolina leitosa para não desfiar. Aqui tem receita de termolina leitosa, eu vou deixar aí na descrição. E para fazer esse alinhavo, a gente vai usar linha de crochê. Vamos começar aí por dentro, para não aparecer esse nó. E o acabamento fica muito legal. E aí vamos alinhavar ao redor de toda essa plaquinha.
Para ficar durinha, eu coloquei antes um pedacinho de... É tipo uma manta. Se vocês tiverem manta, pode colocar um pedacinho de jeans, pode colocar um feltro, né? E fica durinha, fica assim, desse jeito. Bom, e no acabamento também terminamos por dentro, enfiamos a linha para sairmos no meio e cortamos. O acabamento é tudo. E aí eu escrevi Feliz Páscoa, colei uma cenourinha de biscuit. Agora vamos fazer a carinha do coelho. Pintar a carinha do coelho. Fiz um coraçãozinho e experimentei aí na carinha, tá do tamanho que eu quero. Coloquei um alfinete para ver a distância que eu quero dos olhos um do outro. E com o fundo do pincel eu estou fazendo o olho, o redondinho, né, do olho. E vou colocando mais ou menos o tamanho que eu quero. E com esse palitinho de churrasco, eu vou fazer as sobrancelhas, porque a ponta fininha é melhor do que usar o pincel. Mas também, vou fazer o narizinho com o fundo do pincel. Mas também vocês podem fazer com o marcador permanente, pode usar o pincel. E o palitinho também serve para acertar esse redondo do olhinho, para acertar a pintura, deixar bem bonitinho. Vou usar a ponta do pincel aí para fazer o bigode. Pode usar o palito ou o marcador. E tcharam! Vocês viram que não é difícil. Aí estão todos os detalhes para vocês fazerem. Poucos materiais. Na verdade, são retalhos. Usei aí retalhos de tricoline, cor de pele. Vocês podem usar popeline ou qualquer outro material de algodão.